Hallo, tudo bom com vocês, meus amigos? Hoje eu quero abordar uma questão que eu já venho discutindo há algum tempo, mas me consterna e irrita essa relutância e obstinação dos sectários do mormonismo em aceitar o que a gente está trazendo aqui. Quando a gente aborda as inúmeras frentes de investimentos da Igreja Mórmon, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e o fundo multibilionário de 100 bilhões de dólares, os Mormons não acham que isso seja errado por desconhecimento de lei tributária, não é? Porque veja bem, se você desvia recursos oriundos de um patrimônio angariado a partir de doações e você faz um desvio disso para lucro, isso é fraude fiscal, tá? Então essas pessoas não têm esse conhecimento, não têm entendimento disso, são leigos no assunto e também não querem saber, né? Mas enfim, deixa pra lá. Eu quero abordar a questão do mormonismo e a filantropia empresarial, que é um tema que está muito em voga hoje em dia. Inclusive existem empresas que tratam exatamente disso. O foco do trabalho delas é realizar uma atividade aparentemente de cunho social, mas que lhes traga lucratividade, que é o objetivo central de qualquer organização. Essas empresas não estão registradas sob a alcunha de organizações sem fins lucrativos, o que automaticamente, a depender do nicho, né, lhes conferiria recursos e isenções tributárias. Tá? Não, são empresas, pessoa jurídica mesmo, tá? Com fins lucrativos, mas que exercem uma atividade aparentemente, e que na prática, às vezes, né, traga benefícios sociais, mas a finalidade é o lucro. Na Igreja Mórmon, quando a gente traz essas inúmeras informações de fraude fiscal, um fundo multibilionário que poderia erradicar a pobreza durante 3 anos, não é? As atrocidades que eles estão fazendo na África, quando vão pedir dízimos para pessoas miseráveis, como fizeram para minha família lá há 30 e tantos anos atrás, né? Quando minha mãe aderiu ao mormonismo, não é verdade? Eu quero elaborar um pouco isso aqui com vocês. Mas antes, não podemos olvidar ou ignorar alguns fatos. Época de carnaval, não é? Mas antes, deixa eu falar, se eu estiver um pouco desgrenhado, é porque a minha querida gatinha, Dona Lili, não me deixa dormir mais, tá? Então, assim, ela começou muito comportadinha, como os gatos sempre são, e eu esqueci de falar, mas eu tenho outra gata, né, que é a Petúnia, mas a Petúnia é uma gata traumatizada, ela vem de um abrigo. Quando eu a adotei, inclusive na data que estava marcada para buscar, eu não pude buscá-la, porque houve uma inundação naquela região do interior de São Paulo e inundou o abrigo, né? Os animais só não alcançou os animais porque foi uma inundação assim pequena dentro do lugar onde eles ficam, mas em volta estava tudo completamente inundado. Então ela chegou aqui com vermes, pulgas, magra, sabe, muito estressada, e ela é muito contida, ela raramente sai do quarto, ela fica na caminha dela, ela de vez em quando eu chego ela começa a miar para fazer um carinho nela, de vez em quando vai pro meu quarto, me dá um abraço e tal, mas ela é muito discreta. E naquela oportunidade eu não havia feito algumas modificações aqui na minha sacada, né, para fechar, colocar as telas, coloquei apenas no quarto. Mas assim, ela é muito calminha, ela tem 8 anos na verdade, 8 para 9. Aí chegou a Dona Lili, né, que agora está com 3 meses de idade. Só que a Dona Lili, ela não respeita ninguém, ela não tem limites, sabe? E eu adoro que seja assim, porque era 3 horas da manhã, 4 horas da manhã eu tô brincando com ela, né? E ela é muito engraçada, ela coloca o apartamento para cima e para baixo, ela corre, ela é muito rápida, muito ágil, né? E é uma coisa mais linda do mundo. Com relação ao carnaval, eu lembro que nessa época, na Igreja Mórmon, a gente é ensinado que é a época em que o diabo faz a festa, né? É a festa do diabo. Por quê? São organizados nesta data acampamentos, né, entre os jovens e entre jovens adultos solteiros, que tá cheio de gente nessa situação lá. Então nós nos desligamos do mundo, né? Porque afinal de contas você está no mundo, mas não faz parte deles. E eu concordo com o Mormon, porque você não faz parte deles porque você está numa Matrix.
porque te disseram que os teus padrões são avançados, são superiores, são maravilhosos, você está acima do bem e do mal, né? Quer fazer negócios, faça com o Mormon, olha que eu sou Mormon, pode confiar. Vai nessa, não cai nessa não, hein? E para além de uma história suja, como é a história do mormonismo, eles também te privam de qualquer contato com o mundo exterior, né? É mais um recurso que eles têm para te manter lá dentro. Se você não tiver a oportunidade de questionar, que eles chamam de tentação, as palavras mudam de significado no mormonismo, tá? Há um léxico, há um dicionário totalmente adaptado a eles, né? O que é uma tentação? Tentação é o carnaval, né? Vai lá ver mulher pelada, ver pessoas maquiadas, homem vestido de mulher nas marchinhas, né? É complicado, né? Você não é obrigado a nada, a igreja só aconselha. São as mudanças, são a mudança na significação das palavras, que só eles fazem isso como ninguém. Mais um atributo de uma seita. E ontem eu fui num bloquinho ali na Vila Madalena, foi legal. Fico assim nos bares em volta, não gosto de ficar seguindo o bloquinho debaixo de sol, imagina. E hoje tem o famoso bloco do Baixo Augusta, né? E lota, e tem muitos bares em volta, restaurantes, tá? Eu sempre vou, fico dar uma olhadinha, fico lá, e é bem divertido. Mas numa data como essa eu tinha que ter juntado dinheiro, né? Para ir para o acampamento. Né? Era divertido, de certa forma, mas ninguém pode pegar ninguém, embora rolasse uma paquerinha lá e tal. E se pegar, coloca todos os livros da igreja dos Mormons na frente, assim, se for para dançar, né, coloca, não, cuidado, vamos manter o padrão, que não sei o que, né? As atividades acabavam 10 horas da noite, né? Enfim, enfim, você viu, é um período em que você vive focado somente neles. Então tem palestras, eu inclusive ajudei a organizar porque eu estava cansado já desses eventos conduzidos por pessoas adultas que não sabem se colocar na posição de um jovem, o que um jovem quer fazer, o que o jovem que gostaria de aprender. Então, na verdade, houve um que eu organizei praticamente tudo, né? Não, acho que não é errado falar isso, e foi muito bem sucedido, na verdade. Com relação também à repercussão do assassinato daquele jovem no CTM, o presidente de estaca da organização Mormon, não sei qual é a estaca, se pronunciou em um áudio dizendo, obviamente defendendo a organização, enaltecendo o fantástico e maravilhoso e indispensável trabalho realizado por essa organização, que já havia diagnosticado que ele sofria de depressão profunda. Mas é claro que eles não incentivam ninguém a buscar médicos, e se incentivam, isso é secundário, tá, procura, mas não se esqueça, escritura, vai, né, vem pra igreja, porque isso vai te fortalecer, especialmente vai curar as tuas dores, né, porque doença mental, gente, muitas vezes é algo orgânico, né, a bipolaridade, por exemplo, há uma disfunção hormonal no cérebro. A esquizofrenia, que é quase que uma antena mal sintonizada, a pessoa vê tudo, vê vozes, não sei o que, são disfunções cerebrais. Nós vamos rezar que não vai passar, tá bom? Não vai. Mas eles não encorajam. E esse líder aproveitou a oportunidade para enaltecer a organização, incentivou os membros a não compartilharem o conteúdo, que eles não querem propaganda, né? Mas me chamou a atenção o fato dele falar que a igreja fez tudo o que estava ao seu alcance para ajudar. Então eu pergunto, se fez tudo o que está ao seu alcance, por que o desfecho foi aquele? Por que o desfecho foi tão trágico? Se ele estivesse sendo acompanhado, se ele estivesse sendo efetivamente assistido, se ele tivesse recebido a devida atenção por parte de vocês, isso não teria acontecido. Te dou um exemplo. No andar aqui embaixo, eu moro no 12º. No 11º morava uma guria, uma dentista. Ela sofria de depressão profunda e era engraçado porque às noites eu escutava uns barulhos assim estranhos. Eu falei, mas e não havia vozes, né? Era barulhos de uma pessoa que andava pelo apartamento, só podia ser isso. E um belo dia, ou num trágico dia, eu desci, né? Fui para ir ao mercado, tal, aqui no Pão de Açúcar, aqui perto. Havia muitas pessoas chorando, tal, mãe, pai, não sei o que, e escutei essa mesma frase proferida por esse líder eclesiástico mormon. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Quase que eu parei e disse, fez tudo o que está ao teu alcance? Você deixar uma pessoa com depressão profunda morando sozinha? Ela suicidou-se com barbitúricos. 27 anos de idade, à época.
Fizemos tudo que está ao nosso alcance. A gente lá tem um apartamento, lá naquela região dos Jardins, está ótimo, está feliz, está trabalhando, está perfeito. Né? Fizemos tudo que está ao nosso alcance. Isso o que essa organização disse. E mais uma vez enalteceu como a Igreja Mórmon ampara seus membros, como ela auxilia, ajuda, que ela é uma rede de sustentabilidade, de felicidade para todo mundo. Temos aí mais um caso, né? Uma pessoa cometida por uma doença mental e ninguém sabe o que se passava com esse rapaz, embora eu tenha feito uma leitura ali, sei mais ou menos, acho que sei mais ou menos o que aconteceu. Mais uma informação antes de entrarmos na questão do tema de hoje, é porque as notícias vão acontecendo, né, gente? Então a gente tem que se atualizar aqui. Uma pessoa que acompanha meu canal está há 9 meses sem frequentar o mormonismo, né? E a história dela eu acho muito triste, porque ela nunca recebeu benefício nenhum na Igreja Mórmon, nunca. Sempre foi uma mãe solteira, humilde, né? Nunca teve cargos altos, enfim. E ela sofreu enormes violações ali dentro e nunca se deu conta apenas nos últimos 9 meses, né? Recolhia dízimos, né? Porque ela achava que se ela não pagasse no mês seguinte ela não teria nem o que comer. Na verdade é exatamente o contrário. Se você paga, você coloca em risco as suas finanças, né? E ela me mandou pelo WhatsApp uma imagem e perguntando assim, olha, tu acha que tem alguma coisa errada nessa imagem, nesse videozinho? Porque eu publiquei num grupo de mulheres SUD, mulheres solteiras, SUD, sei lá o quê, e elas me bloquearam. Eu falei, tudo bem, posso ver, vi. Era uma pessoa dançando na chuva, em algum lugar que não era o Brasil, tá? Brincando na chuva, uma velhinha, um velhinho, não lembro exatamente, era algo assim. Brincando, e ela colocou, não tô nem aí pra chuva. Nós sabíamos que a semana passada foi uma semana chuvosa, em especial na segunda-feira, que inundou a cidade, houve danos, muitas pessoas perderam suas casas, né? Mas ela não atinou para esse detalhe, né? Mas de qualquer maneira o vídeo não fazia nenhuma alusão a isso. Não havia uma pessoa dançando na frente das casas que foram caídas, que foram derrubadas pela enchente, né? Pela enxurrada. Não, era totalmente alheio. Ela simplesmente foi excluída do grupo e disseram assim, esse conteúdo não é edificante. Não houve diálogo, não houve alerta, não houve comunicação, não houve tentativa nenhuma de aproximação. É isso que o mormonismo faz contigo. É isso que os membros refletem, porque eles adotam essa postura porque eles são ensinados a isso. Se você não acompanha qualquer coisa que é ensinada ali dentro, se você não segue aquele padrão, eles te desligam, eles te bloqueiam, eles te afastam e te segregam. Isto é o mormonismo na prática. É um exemplo concreto, tá? Que sincretiza exatamente todas as ideias que a gente vem trazendo aqui para vocês. Tá? Ilustra perfeitamente. Eles te desligam. Não interessa quanto tempo você está lá se esforçando, se matando, cometer um erro, vai ser desligado. Vamos fazer um processo de excomunhão, que é um processo de amor. É tão bonito. Enquanto lá todos estão lá com os dedos voltados para ti. E a pessoa humilhada, ela foi desligada porque ela cometeu um erro. E às vezes nada que justifique isso. Certo? Vamos falar então sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a filantropia empresarial. Por que eu escolhi esse tema hoje? Eu tinha até comentado com vocês de fazer uma parte 2 sobre a questão do livre-arbítrio, porque eu não falei semana passada. Abordei muito por alto, mas é um tema inesgotável, porque inúmeros filósofos como Pascal, Santo Agostinho, Schopenhauer e Nietzsche, dentre outros, né? Inclusive Aristóteles, Sócrates, Platão, inclusive os gregos antigos abordavam a questão da livre escolha e como isso é interessante, mas enfim, o objetivo não é esgotar, mas a gente pode fazer um 2 depois, tá? Uma parte 2 futuramente. Os mormons vêm aqui no meu canal e defendem a organização que eles tanto respeitam, que eles tanto enaltecem, dizendo que a igreja ajuda muitas pessoas e que a gente... Por isso que o dízimo é tão importante e eu estou desvirtuando a igreja, porque a igreja está ajudando os refugiados venezuelanos ali na fronteira com Roraima. Que maravilha! A igreja manda mantimentos para regiões onde tragédias acontecem, como por exemplo a Austrália. A igreja manda mantimentos para furacões na costa do Pacífico ou na América Central, não é?
Um outro caso de bastante relevância que a Igreja Mórmon se manifestou foi aquele terremoto nas Filipinas, a Igreja Mórmon estava lá também, não é? É claro que eles vão buscar casos com muita visibilidade, porque é mídia garantida. É mídia garantida. Veja, não faça a tua mão esquerda, que faça a mão direita. Que não veja a tua mão esquerda, que faz a mão direita. E isso só serve para quem é peãozinho, né? Você não precisa falar para ninguém que você praticou caridade, mas a igreja precisa de mídia, porque isso é muito bom para os negócios. E está na moda falar sobre isso. O que é filantropia corporativa? Para entender melhor o que é filantropia corporativa, vamos entender o significado da palavra filantropia, que vem do grego. Significa amor profundo à humanidade. Ai, 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 ai. Ai, amor profundo à humanidade. No caso da Igreja Mórmon, amor profundo às sua conta bancária, né? Amor profundo ao que você tem para oferecer. Amor profundo pela tua carcaça, né? Para trabalhar de graça pelo resto da tua vida, sem pausas. Tá cansado? Ai, que é isso? Sentado dos últimos dias, como eles me xingam aqui. Seu sentado dos últimos, são tão burros. São uns burros. Olha, sinceramente, me desculpa, para além da dissonância cognitiva, para além da doutrinação, da lavagem cerebral, tem muita burrice. Me perdoa, mas tem muita burrice no meio dessa história toda. O cara não para nem para pensar. Antes mesmo de entrar na história, o cara tem a oportunidade de investigar, de apurar os fatos, ele vai lá, se converte para aquilo ali e fica lá dentro, não tá nem aí. Pelo menos aqui eu tenho amigos. Tá, meu amigo, você quer uma rede de amigos? Você quer ter amiguinhos? Vai lá, mas seja inteligente como algumas pessoas que eu achava que eram iníquas e estavam no mormonismo, que hoje eu acho que são as pessoas mais inteligentes que estão lá dentro. Fazem tudo o que querem fazer lá fora, ninguém sabe de nada e nas atividades estão lá desfrutando do que tem para desfrutar. No dominguinho tá lá, no outro domingo falta, vai para uma balada no sábado, não vai... Tudo tranquilo, ninguém sabe. Só na maciota, e eu, bobalhão, estava lá sempre incansável, aguardando as numerosas bênçãos que seriam derramadas na minha casa. Enquanto isso, eu olhava para todos os lados e via que todo mundo prosperava mais do que eu. Amor profundo à humanidade. Está aí uma coisa que essa organização não tem. Eles têm amor profundo ao dinheiro, amor profundo ao poder e à manipulação e controle de pessoas. É isso que eles amam. Hoje em dia, a compreensão desse conceito inclui a doação voluntária a uma pessoa ou grupo que promova uma melhora social. É geralmente vista como uma doação financeira, mas também inclui a dedicação de tempo para ajudar outra pessoa. Como a gente se dedica lá dentro, né? Como a gente se dedica lá dentro, principalmente quando você participa do projeto Mãos que Ajudam, com o coletinho amarelinho, com o nome da organização, que é de uso obrigatório, né? A mídia sempre é convocada, isso sempre é repercutido, né? Então, a gente vê aqui um caso clássico de filantropia corporativa. Interessante, não é? Quais são as vantagens da filantropia corporativa? Além da ajuda à sociedade que as empresas experimentam ao praticar a filantropia, a explosão das mídias sociais faz com que essas iniciativas fiquem mais conhecidas pela população em geral. E hoje em dia, né, pesquisas sinalizam que o consumidor dá maior atenção e se dedica mais, se propõe a adquirir produtos ou serviços de empresas preocupadas com causas sociais, tá? Então é óbvio que eles vão fazer alguma coisa. Por isso, uma estratégia bem estruturada de filantropia corporativa pode trazer diversas vantagens, já que os consumidores estão mais interessados nas organizações, como eu disse, que se preocupam com o meio ambiente ou o ambiente em que vivem. Além de aumentar o valor da imagem corporativa externa, o que os mormons fazem ao prestar um auxílio mínimo para esses refugiados de Roraima, porque veja, que se eles realmente tivessem ajudado todo mundo lá, como eles dizem, a gente não vê tantos casos de pessoas que migram, o caos que se instalou na região, principalmente devido à escassez de recursos e choques culturais, né? Se eles estivessem realmente cuidando de todo mundo, a situação não era essa. Então vamos entender isso aqui.
a imagem corporativa da organização. É bom, é muito bom fazer isso. Iniciativas como estas reforçam as estratégias de employer branding. É a marca do empregador, tá? O voluntariado, quando estimulado dentro da empresa, ainda estimula um engajamento maior dos funcionários. Claro que, com certeza. Se a gente entender a organização Mormon como uma empresa, estimular o voluntariado estimula também o engajamento. Claro, você vai ficar mais tempo com eles, né? Vamos visitar as pessoas que estão afastadas. Isso é um tipo de voluntariado. Olha, aceita esse chamado aqui, vai dar aula lá para aquele grupo de pessoas mais jovens. Isso você se torna mais engajado, eles te dão um chamado para isso. Que é um chamado, o chamado parece que Deus que está te chamando, você aceita, tá, né? Não é o chamado, não é isso. Mas a pessoa aceita porque acha que o Espírito Santo está convocando a pessoa, mas é uma maneira de te segurar lá dentro, um chamado para ti, tá? E aqui ele fala um pouquinho. Aí, que para que funcione a filantropia corporativa deve ser identificada com a cultura organizacional, ser motivadora e não se limitar a uma atuação isolada, estendendo-se a longo prazo. É isso que eles fazem. É tudo, eles têm um setor certamente voltado para isso. Vamos fazer uma filantropia, uma caridade aqui e ali nesses pontos que já tem muita mídia, como por exemplo grandes tragédias, guerras e tudo mais. Né? Guerra é complicado porque o país de origem dessa organização vive estimulando conflitos em todo o mundo, então para eles isso é secundário, né? Então ele cita que algumas empresas, né, como a Apple, a Microsoft, a Shell, a PepsiCo e o Google, que se engajam nessas causas, tá bom? Porque eles sabem que há um retorno financeiro, isso ajuda na imagem externa da empresa. Outra matéria, a filantropia como negócio, dá conta de que homens muito ricos, como por exemplo Bill Gates, que é o cofundador da Microsoft, e outros magnatas também, deixa eu ver o nome deles aqui, ou como por exemplo também o fundador da Amazon, o fundador da Alibaba, que é um grupo chinês, o fundador da Virgin, e o príncipe Al-Walid bin Talal, o magnata saudita, se engajaram agora e também, claro, Mark Zuckerberg criaram um fundo de $1 bilhão. Nós estamos falando de homens multibilionários, né? Eles criaram um fundo de $1 bilhão. Não esqueça que a tua igreja tem 100 bilhões, isso é 1%. Gente, vamos tentar entender o que significa 100 bilhões? Homens multibilionários arrecadaram 1 bilhão juntos, 5 ou 6 homens. A tua igreja tem 100 bilhões. Poderia erradicar a fome no mundo facilmente. Amor fraterno à humanidade. A palavra filantropia, tá? E eles querem construir companhias que vão ajudar a promover a próxima geração de energia confiável, barata e livre de emissões de poluentes. Isso é o que diz Bill Gates. A ideia nasceu em 2014 e reuniu o grupo de bilionários numa coalizão para sair do impasse de energia. E aqui ele faz uma abordagem sobre a caridade no século XXI. 100 anos atrás, os dois homens mais ricos dos Estados Unidos e provavelmente do mundo, como Andrew Carnegie e David Rockefeller, o magnata do petróleo, viviam uma espécie de competição informal para se tornar a pessoa que mais dinheiro distribuía para a caridade. Carnegie inaugura uma filosofia que criou fortes raízes no capitalismo saxônico. O homem que morre rico morre em desgraça. Tá bom, conta outra. O dinheiro não traz felicidade, né? É verdade, ele manda buscar, não é isso? Para Rockefeller, acusado de tantas irregularidades na conquista de sua fortuna com o petróleo, a caridade se tornou uma forma de redimir-se. Não era um movimento incomum. Olha que interessante essa informação que virá agora. O químico sueco Alfred Nobel, inventor da dinamite, irritado por ter sido chamado de mercador da morte, deixou a maior parte de sua fortuna para um trust incumbido de criar o prêmio que leva seu nome. Quem diria que o prêmio Nobel recebe o sobrenome, né, de um químico que desenvolveu a dinamite? Prêmio Nobel da Paz. Como se desenvolver a dinamite? Para que tem dinamite, gente? Claro, tem usos bons, é claro, mas vamos combinar, né? No século XXI, o movimento filantrópico é menos um meio de compensação pela atuação ambiciosa no mundo dos negócios e mais
uma extensão dos objetivos ambiciosos para outras áreas. A filantropia faz parte do negócio. Tá? Interessante, hein? Bill Gates, que a gente sabe que ele tem um fundo multibilionário junto com a mulher dele, né, que é muito interessante, é citado como um exemplo aqui ilustrativo. Sua contribuição para a revolução dos computadores pode ser contabilizada como uma benesse para o mundo, com um aumento de produtividade e queda de barreiras na comunicação entre as pessoas. Ele achou que deveria fazer mais e criou uma fundação para expandir sua atuação, especialmente na área de saúde, promovendo vacinas e tratamentos para doenças típicas de países pobres, como AIDS, poliomielite e tuberculose. No século XX, a caridade era vista como algo alheio aos negócios, quando não o seu contrário, ou seja, caridade não combina com a linguagem dos negócios até o século XX. Entretanto, nesse último século, para parafrasear o estrategista militar Karl von Clausewitz, que provavelmente é um suíço ou alemão, a caridade é a continuação dos negócios por outros meios. Alguns exemplos aqui. Sarah Beckley, fundadora das meias Spanish, devota fundos de energia para promover oportunidades para mulheres. Azim Prenge, da consultoria indiana Wipro, quer mudar o sistema educacional do país. Já doou 8 bilhões até agora. Jorge Paulo Lemann, a pessoa mais rica do Brasil, ele tem acho que 30 milhões, ele é muito rico, quer espalhar uma cultura empreendedora parecida com a que implementou em suas empresas e ajudar a resolver os gargalos da educação. Com muito menos investimento financeiro, é verdade. Sérgio Brin, um dos fundadores da Google, investe milhões de dólares em pesquisas para tratamento do mal de Parkinson. Ele tem uma anomalia em um cromossomo que acredita-se está associado a um risco maior de desenvolver a doença. Doar é poder. Não é apenas na destinação de recursos que a nova filantropia tem a ver com os negócios dos bilionários. É também na crença de que o terceiro setor precisa de uma gestão mais eficiente de resultados, semelhante à lógica dos negócios. É sintomático que Larry Page, o outro fundador da Google, tenha declarado em 2014 que preferiria doar seu dinheiro a Elon Musk, fundador de empresas que buscam avanços tecnológicos, como a Tesla, de carros elétricos, ou a SpaceX para viagens espaciais, em vez de entregá-lo a fundações de caridade. Bom, e aqui nós temos toda uma reportagem que eu vou colocar abaixo para vocês, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para a gente abordar, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente pode parar por aqui, senão vai ficar muito extenso. Vocês podem ler a reportagem depois, se já tiver mais algumas colocações. Então veja que hoje a filantropia é vista como uma extensão dos negócios. E uma organização multibilionária, poderosíssima, a segunda organização eclesiástica mais rica do mundo, perdendo apenas para a Igreja Católica, tá? Sabe muito bem disso, detém a informação e usa-se das tragédias que acontecem por aí, dos problemas que assolam o planeta para se fazer promover. Eles jamais fariam isso com discrição e sem mídia. Não existe isso no mormonismo. A igreja ajuda muitas pessoas, o nosso dízimo está sendo bem gasto. Acorda e larga de ser burro. Tá certo? Essa última frase foi forte, desculpem. Ai, meu Deus do céu. Filantropia, o amor à humanidade. Isso não existe no mormonismo. Pode conferir lá. Visita, como vocês colocam no meu canal lá. Como é que é? Né, os haters, né? Visite a igreja, não confia nesse mentiroso. Vai lá visita, dá uma olhadinha lá. Mas fica atento que no primeiro momento é tudo lindo, mas depois olha, no primeiro dia você já começa a entender. Se você tiver um olhar crítico para cada coisa que você vai vendo lá, como tudo é mecânico, como tudo é bem colocado ali dentro, você vai entender, tá bom? Um bom domingo e bora pro carnaval. Tchau, tchau, bis dan.